E o Senhor lhe respondeu: Atenda a tudo o que o povo está pedindo. Não foi a você que rejeitaram. Foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses. Também estão fazendo com você. O rei que reinará sobre vocês, reivindicará como seu direito o seguinte: ele tomará os filhos de vocês para servi-lo em seus carros de guerra e em sua cavalaria. Ele os fará arar as terras dele, fazer a colheita e fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros de guerra. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas e dos olivais, e o dará aos criados dele. Também tomará de vocês para seu uso particular os servos e as servas, e o melhor do gado e dos jumentos. E tomará de vocês 1/10 dos rebanhos. E vocês mesmos se tornarão escravos dele. Naquele dia, vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Todavia, o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse: Seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Em uma noite silenciosa, o rei Davi presenciou algo que jamais deveria ter visto: uma mulher casada tomando banho. Aquele momento de fraqueza foi o ponto de partida para uma sequência de traições, conspirações e tragédias que marcariam sua vida de maneira profunda. Davi era o rei de Israel, um homem escolhido por Deus desde sua juventude. Ele começou sua jornada como um simples pastor de ovelhas. Foi nessa época que demonstrou uma coragem impressionante ao enfrentar leões e ursos para proteger seu rebanho. Ainda muito jovem, Davi se ofereceu para enfrentar Golias, o gigante filisteu que aterrorizava Israel. Esse gigante tinha quase 3 metros de altura. Usava uma armadura impenetrável e carregava uma lança que mais parecia um tronco de uma árvore. Golias desafiava qualquer homem de Israel a lutar contra ele, mas ninguém tinha coragem suficiente para enfrentá-lo. Quando Davi chegou ao campo de batalha para levar comida a seus irmãos, ouviu as provocações do gigante e não conseguiu se calar. Ele declarou com uma coragem surpreendente: Quem é esse incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Para muitos, aquela ousadia parecia insana. Mesmo assim, ele recusou a armadura que o rei Saul lhe ofereceu, afirmando: O Senhor, que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará das mãos deste filisteu. Assim, Davi foi ao combate armado apenas com sua funda, 5 pedras lisas que havia recolhido de um riacho e uma fé inabalável em Deus. Enquanto Golias o ridicularizava, Davi correu em sua direção com determinação. Girando sua funda com precisão, lançou uma pedra que atingiu o gigante diretamente na testa, derrubando-o com um impacto ensurdecedor. Sem hesitar, correu até o corpo caído de Golias, pegou sua espada e cortou a cabeça do gigante, garantindo uma vitória que seria lembrada por gerações. Esse momento não apenas revelou a coragem de Davi, mas também demonstrou que, com Deus, até o menor dos homens pode derrotar o maior dos gigantes. Foi assim que ele conquistou a admiração de Israel, tornando-se um símbolo de fé e força. Conhecido por sua sabedoria como líder, habilidade como guerreiro e, acima de tudo, por sua devoção a Deus, Davi também se destacou como autor de muitos salmos que até hoje refletem seu coração humilde e arrependido. Mas, naquela fase da sua vida, algo havia mudado. Davi já não acompanhava seus exércitos nas batalhas. Enquanto seus homens lutavam, ele permanecia no conforto do palácio. O líder que antes arriscava sua própria vida pelo povo parecia agora acomodado demais.
Foi nesse contexto que Urias, um homem que se tornaria central na história de Davi, surgiu em meio ao conflito. Ele não era israelita de nascimento, mas sua lealdade a Davi era inquestionável. Enquanto Urias enfrentava espadas e flechas em nome de Israel, Davi caminhava pelo terraço do seu palácio. Era noite e ele observava distraidamente a cidade iluminada, até que algo chamou sua atenção. Em uma das casas do povo, uma mulher tomava banho. Sua beleza era incomum, algo que imediatamente despertou em Davi uma atração quase incontrolável. "Quem é ela?" perguntou ele a um de seus servos. A resposta foi rápida, mas carregada de um aviso. "É Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o heteu." Davi conhecia Urias. Ele sabia que aquele homem estava no campo de batalha lutando por Israel e, por consequência, por ele próprio. Esse pensamento deveria tê-lo feito parar. Afinal, Urias era um homem de honra, alguém que colocava a lealdade acima de tudo. Mas, em vez disso, Davi hesitou. Permaneceu olhando para casa, travando uma batalha dentro de si mesmo. O rei, que havia vencido tantas guerras externas, parecia agora incapaz de vencer uma luta interna. Enquanto permanecia ali, dividido entre o desejo e a consciência, uma pergunta pairava no ar. O homem escolhido por Deus estaria falhando como líder? O que Davi faria em seguida mudaria para sempre o destino de sua casa e de todo o seu reino. Ele sabia que estava prestes a cruzar uma linha, mas a força daquela atração parecia irresistível. O que ele não podia prever eram as consequências devastadoras que suas escolhas trariam. Consequências que ecoariam por gerações. A noite passou, mas o desejo de Davi permaneceu. Ele tentava desviar sua atenção, mas a imagem de Batseba parecia persegui-lo. Ele sabia que era errado. Sabia que ela era casada, e mais do que isso, que seu marido era um de seus soldados mais leais. Ainda assim, a cada dia que passava, o pensamento em Batseba crescia como uma sombra. Davi reconhecia que chamar por ela era uma decisão errada, mas justificava para si mesmo. "Sou o rei. Talvez isso não seja tão grave assim." Com essa desculpa em mente, enviou seus mensageiros para trazer lá ao palácio. Quando Batseba recebeu o chamado, ficou confusa. O que o rei poderia querer com ela? Porque, de repente, o homem mais poderoso de Israel estava interessado em uma mulher comum? Havia uma coisa que ela sabia: ninguém recusava um convite do rei. Sem questionar, ela foi, como qualquer súdito faria. Davi aguardava ansioso. Ele sabia que ela viria, mas não tinha certeza de como lidar com o que sentia. Quando Batseba finalmente entrou no palácio, o ar parecia carregado. Ambos sabiam que algo estava errado, mas ninguém mencionou. Ela entrou com respeito, talvez até medo, pois sabia que o rei dizia tinha peso de ordem. Davi a recebeu com um olhar difícil de interpretar. Admiração, culpa, desejo, talvez um pouco de tudo. Ele a convidou para se sentar e tentou, por alguns momentos, agir como se fosse uma simples visita. "Você é a esposa de Urias, não é?" perguntou ele, já conhecendo a resposta. Por um instante, o nome de Urias pairou entre eles como uma barreira, que Davi sabia que não deveria atravessar. Urias, o guerreiro leal, estava no campo de batalha lutando por Israel e, por consequência, por seu rei. Mas Davi afastou esse pensamento e mudou o tom da conversa, tentando deixar Batseba mais à vontade. "Você é muito respeitada. Seu marido é um grande homem", comentou enquanto a observava. Ela agradeceu, mas seu desconforto era evidente. Não entendia por que havia sido chamada ali e talvez, em algum lugar dentro de si, começasse a suspeitar das intenções do rei. Davi, no entanto, não era um homem comum. Ele sabia usar as palavras com habilidade. Sua posição como rei, combinada com seu carisma natural, fazia dele alguém difícil de resistir. Ele começou falando sobre coisas simples, mas o tom da conversa foi mudando.
Seus elogios passaram a focar na beleza de Batseba. Você é uma mulher extraordinária, disse ele. É fácil entender por que Urias é tão devoto a você. Ela permaneceu em silêncio, talvez tentando entender o que aquelas palavras significavam. Mas as intenções de Davi logo ficaram claras. Ele se aproximou. Naquele momento, Batseba percebeu que não havia saída. Ele era o rei e resistir ou recusar poderia trazer consequências imprevisíveis. Davi sabia que ela estava vulnerável. Sabia que tinha o poder de decidir como aquela situação terminaria. Mesmo assim, ele não parou. Davi cruzou a distância entre eles, quebrando uma barreira que jamais poderia ser restaurada. Seus olhos estavam fixos em Batseba. Suas palavras diminuíram, dando lugar a um silêncio pesado, mais eloquente do que qualquer discurso. Batseba estava diante do homem mais poderoso de Israel, alguém que podia decidir seu destino com uma única palavra. Mas naquele momento, ele não era o líder justo e corajoso que seu povo conhecia. Era apenas um homem consumido pelo desejo. Quando Davi a tocou pela primeira vez, Batseba não protestou. Não porque desejasse aquilo, mas porque sabia que não tinha escolha. Era o peso do poder absoluto. Ele a segurou com firmeza, mas também com um cuidado que parecia contradizer o pecado que estava prestes a cometer. Para Davi, aquele momento era um misto de desejo e justificativa. Ele sabia que estava errado, mas permitiu que seu coração o enganasse, como se fosse algo inevitável, algo que ele não podia controlar. Naquele quarto, o que começou como palavras se transformou em algo mais profundo, mais intenso e mais perigoso. Foi um momento em que os limites foram ultrapassados, onde o desejo sobrepôs a razão e o poder sobrepôs a moralidade. Foi um tipo de ato que carrega uma marca que nunca desaparece. Para Batseba, era impossível esquecer a sensação de ser levada a algo que ela não queria, mas que não podia recusar. Para Davi, o peso daquele momento ficaria escondido em seu coração como uma sombra que ele tentaria ignorar. Quando tudo terminou, um silêncio esmagador tomou conta do ambiente. Davi observava Batseba se vestir e pela primeira vez parecia perceber o que havia feito. Mas ele não disse nada. Ele era o rei. E naquele momento isso parecia suficiente para justificar qualquer coisa. Batseba deixou o palácio com o coração pesado, carregando a lembrança daquele encontro. Era o início de algo que não poderia ser desfeito. Algo que não ficaria enterrado por muito tempo. Dias depois, uma mensagem chegou até Davi. Apenas 3 palavras que o fizeram perceber que seu segredo não ficaria escondido. Estou grávida. Agora ele precisaria enfrentar as consequências de suas escolhas, mas o preço seria muito maior do que ele poderia imaginar. Davi não conseguia tirar os olhos daquela mensagem. Era apenas uma questão de tempo até que as pessoas começassem a fazer perguntas. O povo, seus conselheiros, Urias. Só de pensar no nome do homem que arriscava a vida no campo de batalha, lutando cegamente por um rei que havia traído sua confiança de forma tão brutal, Davi sentia um nó no estômago. Mas, em vez de arrependimento, sua mente começou a maquinar um plano. Ele precisava encobrir o erro, custasse o que custasse. Ele chamou seus conselheiros e ordenou que Urias fosse trazido de volta do campo de batalha. Diga a ele que preciso de um relatório sobre o progresso da guerra, disse Davi. Mas a verdade era muito mais sombria. Ele esperava que Urias fosse para casa, passasse a noite com Batseba e assim ninguém jamais questionaria de quem era o filho. Quando Urias chegou, estava cansado, mas ainda assim orgulhoso de servir ao rei. Ele entrou no salão do trono com a mesma dignidade que levava para o campo de batalha. Meu rei, o que deseja saber? Perguntou Urias, sem imaginar que o homem sentado diante dele havia acabado de traí-lo de uma maneira que ele nunca poderia imaginar. Davi fez perguntas sobre a guerra,
Fingiu interesse por detalhes que já conhecia, mas enquanto Urias respondia, o peso da situação só aumentava. Davi tentou disfarçar, tentou não olhar nos olhos daquele homem honrado, mas era como se Urias carregasse uma luz que expunha a escuridão no coração do rei. Você trabalhou duro, Urias. Por que não volta para casa esta noite? Descanse, fique com sua esposa, sugeriu Davi, com um sorriso que parecia quase convincente, quase. Mas Urias recusou. Ele não era o tipo de homem que colocava o prazer acima do dever. Como posso ir para casa enquanto meus companheiros estão no campo de batalha, arriscando suas vidas? Não, meu rei, ficarei aqui no palácio. Foi como se a faca que Davi segurava estivesse virada contra ele. A integridade de Urias era uma afronta silenciosa à traição de Davi. Cada palavra que saía da boca de Urias parecia um lembrete de que ele era um homem melhor do que o próprio rei. Davi tentou novamente no dia seguinte, oferecendo vinho e insistindo para que Urias descansasse, mas Urias permaneceu firme. Quando Davi percebeu que não poderia manipulá-lo, algo dentro dele mudou. O homem que um dia escrevera salmos de arrependimento e amor a Deus agora estava mergulhado em uma escuridão que parecia sem fim. Se Urias não iria encobrir o pecado por vontade própria, Davi faria isso de outra forma. Davi sentou-se em sua mesa. O pergaminho à sua frente parecia mais pesado do que deveria. Ele segurou a pena por um momento, sem conseguir começar o que estava prestes a fazer, algo que o atormentaria por toda a vida. A pena tocou o papel e as palavras começaram a surgir, cada uma mais sombria do que a anterior. Sua mão tremia levemente enquanto escrevia, mas ele se forçava a continuar. O que ele estava escrevendo era algo que ninguém poderia saber. Um segredo que deveria ficar entre ele e aquele pedaço de pergaminho. Quando terminou, Davi colocou a pena de lado e olhou para o que havia escrito. Dobrou o pergaminho com cuidado, chamou Urias. Quando o soldado entrou com seu semblante leal e respeitoso, Davi o encarou por um instante, hesitando, mas não havia mais espaço para arrependimentos. Ele precisava manter o controle. Leve isto ao comandante Joabe, disse Davi, entregando a carta. Sua voz era fria, sem traços de emoção. Urias pegou o pergaminho sem questionar, como sempre. Sim, meu rei. Considerarei isso como minha maior responsabilidade, disse ele, com um leve sorriso. Para Urias, era mais uma missão, um privilégio concedido pelo rei que ele tanto admirava. Ele não fazia ideia de que aquela mensagem carregava o início de algo que mudaria sua vida para sempre. Enquanto Urias saía do salão com passos confiantes, Davi permaneceu imóvel. Olhou para a porta fechada e por um instante se perguntou: seria tarde demais para voltar atrás? Mas ele afastou esse pensamento. O que estava feito, estava feito. Urias chegou ao campo de batalha com a carta do rei em mãos. Ele a segurava com cuidado, como se fosse um documento sagrado, algo de extrema importância para o futuro de Israel. Quando encontrou Joabe, entregou-a com orgulho. Esta é uma mensagem do rei, ele disse. Seu tom era firme e seus olhos brilhavam com a honra de servir diretamente a Davi. Joabe pegou a carta e olhou para Urias por um instante antes de abri-la. Ele conhecia o caráter de Urias e sabia que ele era um dos soldados mais fiéis de Israel, e isso tornava ainda mais difícil o que estava prestes a descobrir. Ao romper o selo e ler as palavras do rei, Joabe sentiu um calafrio percorrer seu corpo. A cada linha, seu semblante ficava mais sério. Quando chegou ao final, fechou os olhos por um instante, processando o que havia acabado de ler. Obrigado, Urias, disse com a voz firme. Nos dias seguintes, Joabe deu ordens que pareciam confundir os outros soldados. Ele instruiu Urias a liderar o próximo ataque, colocando-o na linha de frente, onde o combate era mais intenso. Aquela decisão era incomum, mas ninguém ousava questionar o comandante. Urias, por sua vez, recebeu a missão com a mesma determinação de sempre. Se esta é a vontade do rei e do comandante, estou pronto, respondeu com um sorriso. Para ele, liderar na linha de frente era uma honra, não um castigo. Ele não fazia ideia do que estava por trás daquela decisão.
Urias avançou para a linha de frente como lhe foi ordenado, mas algo estava errado. O silêncio dos outros soldados atrás dele parecia crescer, mesmo no meio do caos da batalha. Quando olhou para os lados, percebeu que ninguém mais o acompanhava. Ele estava sozinho. Seu coração disparou. Ele gritou pelos companheiros, chamando os nomes daqueles que deveria liderar. Avancem! O que estão fazendo? Não parem! Mas suas palavras desapareceram no barulho ensurdecedor das espadas e flechas. Os soldados estavam recuando. Ele não entendia, não fazia sentido. O terror começou a crescer dentro de Urias. Ele olhou para frente e viu os inimigos se aproximando, cercando-o rapidamente. Por quê? Ele murmurou, o sangue escorrendo de sua boca. Seus olhos se voltaram para o céu, como se buscassem respostas que ninguém lhe daria. Ele não entendia, não podia entender. Ele havia dado tudo, arriscado tudo, servido com lealdade absoluta, e agora estava sendo deixado para morrer. O rosto de Davi passou por sua mente e, por um breve instante, a admiração que sempre sentira pelo rei foi substituída por uma dúvida devastadora. Os inimigos não mostraram piedade. Eles o golpearam de novo e de novo, enquanto Urias tentava rastejar para longe, segurando o chão com as mãos ensanguentadas. Seus gritos eram abafados pela poeira e pelo caos. Quando o golpe final veio, Urias estava sozinho, abandonado por aqueles em quem confiava e traído por quem ele mais admirava. Sua última visão foi do campo vazio atrás dele, o mesmo campo onde seus companheiros deveriam estar lutando ao seu lado. Enquanto os soldados recolhiam os corpos após a batalha, a notícia da morte de Urias foi enviada de volta a Joabe. Ele então pegou a carta que Davi havia escrito, agora com o destino cumprido. Ele abriu novamente o pergaminho que havia recebido antes de Urias e leu as palavras do rei. A mensagem era direta e cruel. Coloque Urias na linha de frente, onde a batalha for mais feroz. Depois, recuem para que ele seja deixado sozinho. Joabe encarou aquelas palavras como se elas tivessem o poder de queimá-lo. Ele entendeu naquele momento que Urias não havia sido vítima de uma guerra. Ele fora vítima de uma conspiração, de um plano arquitetado pelo próprio rei, o homem que Urias admirava e servia fielmente. O rei havia assinado sua sentença de morte. A notícia chegou até Davi. Urias está morto, anunciaram os mensageiros. O rei, que há dias estava consumido pela ansiedade, respirou fundo. Por fora, ele manteve a compostura, mas por dentro sentiu um alívio que rapidamente foi abafado pela culpa que ele não queria admitir. Ele trouxe Batseba para o palácio e a tomou como esposa. Para o povo, parecia um gesto nobre, um ato de bondade de um rei que cuidava da viúva de um herói caído. Mas dentro do coração de Davi, ele sabia que seu pecado não poderia ser escondido de Deus. Davi pensava que havia encerrado o problema, mas a justiça de Deus estava apenas começando. O profeta Natã estava prestes a confrontar o rei com uma mensagem que revelaria o verdadeiro preço de suas escolhas, e esse preço seria mais alto do que ele jamais imaginou. Dias se passaram desde que Davi recebeu a notícia da morte de Urias. Ele aparentava estar em paz, seguindo com suas responsabilidades como rei e agora marido de Batseba. Para o povo, ele era um líder exemplar, alguém que cuidava até mesmo das viúvas de seus soldados. Mas dentro de Davi, algo estava diferente. À noite, o peso de suas ações o alcançava, mas ele afastava os pensamentos, tentando justificar suas escolhas, até que o profeta Natã foi enviado por Deus. Natã chegou ao palácio e Davi o recebeu com respeito. Ele sabia que Natã era um homem de Deus, alguém cujas palavras sempre vinham carregadas de sabedoria e propósito. O profeta começou a contar uma história, algo que Davi não esperava. Havia 2 homens em uma cidade, disse Natã. Um era rico e tinha muitas ovelhas e bois. O outro era pobre e tinha apenas uma ovelha pequena, que ele amava como uma filha. Ela comia de sua mesa, bebia de seu copo e dormia em seus braços. Mas um dia, o homem rico recebeu um visitante. Em vez de tomar uma de suas próprias ovelhas para preparar uma refeição, ele tomou a ovelha do homem pobre, a única que ele tinha,
e a matou para alimentar seu convidado. Davi ouvia com atenção e sua expressão começou a mudar. Ele se levantou de repente, cheio de indignação. Esse homem merece a morte. Como ele pôde fazer algo tão cruel? Natã o encarou por um momento antes de dizer as palavras que Davi jamais esqueceria. Você é esse homem. O ar pareceu congelar no salão. Davi ficou em silêncio, incapaz de responder. Natã continuou, agora com um tom mais severo. Assim diz o Senhor: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Eu te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor, e se isso fosse pouco, teria te dado muito mais. Mas por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que é mal aos seus olhos? Você matou Urias com a espada dos amonitas e tomou a esposa dele como sua. Cada palavra de Natã era como uma lâmina atravessando o coração de Davi. Ele sabia que não podia negar, sabia que Deus havia visto tudo, desde o momento em que olhou para Batseba pela primeira vez até o envio daquela carta que condenou Urias à morte. Natã então anunciou o julgamento de Deus. Agora a espada nunca se afastará de sua casa, o mal surgirá de sua própria família e o filho que nascer dessa união morrerá. Davi caiu de joelhos. Ele não tentou justificar suas ações, não buscou culpados. Ele sabia que era o único responsável. Pequei contra o Senhor, disse ele com a voz embargada. Foi um momento de arrependimento verdadeiro, mas ele sabia que o perdão de Deus não apagaria as consequências de seus atos. A profecia de Natã começou a se cumprir rapidamente. O primeiro filho de Davi e Batseba adoeceu gravemente. E apesar das orações e jejuns de Davi, o bebê morreu. A dor que ele sentiu foi indescritível, mas ele aceitou o julgamento como justo. Ele sabia que essa era apenas a primeira de muitas consequências que viriam ao longo dos anos. A casa de Davi foi marcada por tragédias. Seus filhos se voltaram uns contra os outros. Amnon, seu primogênito, cometeu um ato terrível contra sua própria irmã, Tamar. E Absalão, outro de seus filhos, conspirou para tomar o trono, criando uma guerra civil que abalou Israel. Cada uma dessas tragédias era um lembrete do peso do pecado de Davi. Ele foi perdoado por Deus, mas as cicatrizes permaneceram. Davi viveu o resto de sua vida com o peso de suas escolhas, mas também com a certeza de que Deus o havia perdoado. Ele escreveu muitos salmos depois desses eventos, expressando sua dor, arrependimento e gratidão pela misericórdia de Deus. Um deles ficou especialmente conhecido: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo 50, verso 10. Essa história não é apenas sobre o pecado de Davi, mas sobre a realidade de que até os escolhidos por Deus são falhos. Ela nos lembra que o perdão divino é possível, mas que nossas ações têm consequências que não podemos evitar. Mas essa não foi a única vez que uma traição mudou o curso da história na Bíblia. Agradecemos a todos os que assistiram até aqui. Pedimos que deixem seu like, isto nos ajuda com a relevância do canal. Compartilhe este vídeo com alguém que julgue apreciar as boas novas da salvação. Sinta-se à vontade para comentar sobre o que achou deste conteúdo e se foi relevante para você. Considere se inscrever neste canal para que sempre seja avisado sobre novos conteúdos. Seja agraciado com a paz e a misericórdia do Senhor Jesus e jamais se esqueça: mesmo diante da incredulidade, as palavras continuam sendo uma inimaginável fonte de poder.